Você acha que Deus ele pode desistir de você? Tem muita gente vivendo por aí, você pode ter certeza, com medo de ser deixado para trás por Deus. Mas eu quero te falar uma verdade hoje que muda tudo. Porque tem algo que acontecia lá na Roma Antiga, que Paulo acabou usando para nos ensinar sobre o amor extraordinário de Deus. Olá, meu nome é Renato Neves, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Talk. Que alegria ter você aqui junto com a gente. Nesse canal aqui a gente ensina a palavra de Deus com profundidade e com clareza. E hoje a gente vai falar sobre adoção. Não é essa adoção comum que a gente vê por aí, não. Adoção espiritual. Paulo ele usa essa palavra em Romanos, no capítulo 8. A gente já viu no estudo que nós estamos fazendo sobre Romanos. E quando você entende o significado dessa palavra, de verdade, tudo muda na sua vida. Então, bora para o nosso vídeo de hoje. Vamos conversar sobre esse assunto. Então, olha só, lá na época de Paulo, na Roma Antiga, a adoção não era uma coisa de outro mundo. Era algo que era super comum, principalmente entre as famílias que eram as mais ricas, os imperadores até. E aí você me pergunta, por que que isso era algo tão comum? Por que que a adoção era comum lá na Roma Antiga? E eu te respondo com toda sinceridade. Porque existiam muitas famílias que não poderiam ter filhos, não tinham filhos, como acontece hoje em dia também. Mas também tinham famílias também que tinham filhos, mas esses filhos, vamos dizer assim, que eram ovelhas negras daquela família. Então o pai, aquele chefe de família, não queria deixar nada para esse filho. Então ele adotava outra criança. E essa pessoa que era adotada, ela virava o herdeiro, ela ganhava tudo, ela ganhava o nome, o poder, a herança, tudo mesmo. Mas tem uma coisa aqui que é muito curiosa. Quando um bebê nascia lá em Roma, ele ficava 9 dias sem receber o nome. A mãe não dava nenhum nome para essa criança, nem o pai, durante 9 dias. E no 9º dia, a mãe colocava aquela criança no chão. E aí o pai tinha que escolher. Ou o pai pegava aquele bebê no colo, ou ele deixava no chão. Se ele pegasse o bebê no colo, significava que ele amava aquela criança, que ele sustentaria aquela criança e aquela criança seria o seu herdeiro. E pasme, senhores e senhoras, porque se essa criança ficasse no chão, ele não era apenas rejeitado, mas ele também era colocado para adoção ou ele era deixado para morrer. Então, um filho biológico, ele poderia ser rejeitado, o que significa para mim e para você aqui hoje, nessa lição, que o sangue daquela criança não garantia nada para ela. Mas agora vem um contraste que é muito interessante. E é aqui que essa história ela fica muito linda, porque quando o romano ele adotava um filho, aquilo era para sempre, não tinha volta. Por que que não tinha volta? Porque a pessoa ela decidiu adotar. Aquilo não era um acidente, ela escolheu, ela quis. E na cultura romana o pai ele tinha um direito, um poder legal chamado patria potestas. E isso significa o direito total sobre o filho. Então ele decidia tudo, o pai decidia tudo. E é justamente esse poder que Paulo ele vai ressignificar agora espiritualmente. E ele vai fazer isso para mostrar o amor de Deus por nós. Então a lei romana ela dizia que o pai adotivo ele não poderia jamais rejeitar o filho que tinha sido adotado. Então a gente percebe que os laços aqui da adoção eles são muito mais fortes do que o próprio laço da força biológica. E eu quero que você guarde isso aqui, porque agora a gente vai falar do que Paulo faz com essa verdade. Paulo ele vai escrever lá em Romanos essa verdade assim: vocês não receberam um espírito de escravidão para viver com medo, mas vocês receberam o espírito de adoção, pelo qual a gente clama Abba Pai. Romanos capítulo 8, no versículo 15. Então olha só, quando Paulo ele fala sobre adoção, os romanos entendiam exatamente o que isso significava. Paulo ele estava dizendo que você não foi filho de Deus por acaso, que você não nasceu na família e correu o risco de ser largado no chão. Não, de jeito nenhum. Deus ele te escolheu, ele te adotou. E a adoção, para um romano que estava entendendo isso que Paulo estava dizendo, a adoção era irrevogável. E sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus ele jamais vai te abandonar. Ele jamais vai desistir de você. Ele jamais vai dizer, eu estou muito cansado, esse rapaz, essa moça nunca vai dar certo. Jamais, Deus nunca vai fazer isso, porque Ele te escolheu, Ele te ama por graça. E olha só a palavra linda que Paulo usa aqui. Ele vai usar a palavra Abba. E isso não é uma coisa formal, não é um sentido formal, não é um sentido distante. O que Abba significa é paizinho, é papai. Então isso mostra para mim e para você que a gente não chega diante de Deus tremendo, com medo, mas a gente chega com os braços abertos, porque Ele está de braços abertos para nós. Porque Ele nos escolheu e você precisa ter isso dentro do seu coração, porque se você foi escolhido, você não vai ser largado por Ele. Você quer ver só o que Paulo continua dizendo aqui em Romanos? Ele vai dizer assim:
O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, no versículo 16. E isso daqui não é sentimentalismo. Isso daqui é uma verdade, é uma garantia. Isso aqui não depende de como você se sente hoje. É uma posição espiritual selada pelo Espírito Santo de Deus. Então agora eu quero que você grave isso no seu coração. Primeiro, você não veio por acaso. Deus ele te escolheu antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1 vai dizer muito bem sobre isso. Porque Deus ele nos predestinou para a adoração do Filho. Então não foi sorte, foi um propósito de Deus. Segundo lugar, você nunca será rejeitado. A palavra de Deus diz que Jesus disse que ninguém pode arrancar as minhas ovelhas, eu e você, das mãos dele. Ninguém pode te tirar de perto de Deus. Nem o diabo, nem mesmo os poderes, as potestades. E em terceiro lugar, você tem acesso livre ao Pai. Por causa do que Cristo fez, você pode entrar na presença de Deus, você pode entrar na presença dele sem medo, sem vergonha, e você pode clamar em alta voz: Abba, Pai, porque ele te ouve, ele escuta o seu clamor. E olha, talvez você tenha crescido se sentindo rejeitado. Talvez você tenha tido um pai na sua vida que foi um pai ausente, que te abandonou. Talvez você ache que não é bom o suficiente, que nunca vai ser o suficiente. Mas eu quero que você ouça isso agora em nome de Jesus. Deus ele te escolheu, ele te adotou e ele nunca vai te abandonar. E isso é a adoção espiritual. Isso é o evangelho de Cristo. E isso é o amor de Deus por mim e por você. E olha, se você quiser se aprofundar nessa verdade, nós temos uma série aqui no nosso canal, que é uma série sobre a carta de Paulo aos Romanos. E esse assunto é justamente o assunto que nós estamos tratando na lição de número 6, que fala sobre a doutrina da salvação, onde você pode mergulhar verso por verso em Romanos, no capítulo 8. Esse estudo está aqui do lado. Você pode clicar aqui em cima agora, no link que está aparecendo, que você vai ter acesso a esse estudo completo sobre a carta aos Romanos. E se você quer continuar crescendo na palavra de Deus, se inscreve aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir isso, que não foi abandonado por Deus. E eu espero do fundo do meu coração que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas com o nosso vídeo de hoje. E nós nos vemos no próximo, se assim Deus nos permitir.